Nunca gostei de acordar cedo, mas hoje o coração despertou antes mesmo do despertador tocar. Antes de qualquer coisa, precisava preparar a mamadeira das meninas. Não dava para colocá-las na estrada com fome, senão o caos estava garantido. Coloquei a medida certinha, mexendo com pressa, mas com carinho. O cheiro do leite morno me trouxe aquela sensação de cuidado, de rotina que já virou automática. Me peguei sorrindo sozinha. Em alguns minutos, vou acordá-las, dar a mamadeira e terminar de arrumar tudo. Espalhei todos os presentes no chão da sala. Papéis coloridos, fitas douradas, etiquetas com os nomes. Parecia até um pequeno caos natalino, mas um caos bom. A Sayuri estava com os olhinhos ainda sonolentos, segurando o cobertor e me encarando como quem pergunta o que vem agora. Já a Yumi continuava dormindo profundamente, respirando calmamente. A Yumi finalmente começou a despertar. Ela virou o rostinho pro lado, esticou as mãozinhas e soltou um chorinho suave, aquele aviso carinhoso de que já estava pronta para o dia. Ficamos ali, de pé, ao lado do berço, cada um com uma gêmea nos braços. A Yumi mamava com tanta pressa que fazia barulhinhos engraçados, enquanto Sayuri, no meu colo olhando para mim com aqueles olhinhos sonolentos, como se estivesse tentando reconhecer cada detalhe do meu rosto. Um instante simples, mas que sempre parece mágico. Terminei a mamadeira e coloquei Sayuri primeiro no trocador. Depois, a Yumi, ela já estava impaciente como sempre. Troquei a fralda, coloquei uma meinha nova e a vesti com a roupinha de viagem. Com as meninas prontas, finalmente pude correr para o meu quarto. Continuei alisando o cabelo com calma. Mesmo apressada, era meu pequeno momento antes de encarar a estrada e as surpresas que o dia prometia. Do corredor eu ainda conseguia ouvir Liu conversando com as meninas e aquilo aquecia meu coração. As malas estavam todas alinhadas, as grandes, as pequenas, as mochilinhas das meninas, cada uma já fechada e etiquetada com o nome delas. Era como se aquele simples conjunto de malas carregasse não só nossas coisas, mas expectativas, memórias novas e o espírito do Natal, que estava prestes a começar. A câmera agora mostrava meu reflexo no espelho do quarto. Ajustei o cabelo, puxei a blusa de frio e sorri de lado. Sempre fico meio tímida com fotos, mas queria registrar esse momento antes da viagem. E antes de ir, fiz um café para aguentar a viagem acordada. Na estrada, o clima começava a ficar mais gelado e o céu nublado parecia anunciar neve. Depois de algumas horas dirigindo, decidimos parar em um restaurante de beira de estrada para descansar um pouco antes de continuar a viagem. As papinhas chegaram primeiro, servidas em tigelinhas pequenas. Assim que coloquei a colher perto da boca da Sayuri, ela abriu um sorrisinho faminto, sempre a mais apressada para comer. A Yumi observava tudo séria, como se estivesse analisando se valia a pena ou não aceitar a primeira colherada. Depois de alimentar as meninas, enfim, pudemos sentar um pouco. O restaurante estava tranquilo. Uma música suave tocava ao fundo e o cheiro de café fresco enchia o ar. Eu e Liu conversávamos baixinho sobre o caminho até a casa dos meus pais e sobre como seria o Natal esse ano. Liu conversava com a recepcionista, perguntando sobre a estrada, se havia algum trecho interditado por causa da neve, se o tempo estava fechado mais adiante. Pelo jeito dela responder, parecia que estava tudo tranquilo. Apenas recomendou cuidado nas curvas da serra típico daquela região no inverno. Enquanto assistia a cena, sentia aquela pontada de frio na barriga. Viajar com bebê sempre deixa a gente um pouco apreensiva, mas ver o cuidado de Liu, preocupado em garantir que chegaríamos em segurança, me deixou mais tranquila. A
Assim que estacionamos, vimos os dois esperando do lado de fora, agasalhados, com os olhos brilhando de ansiedade. Parecia cena de filme. Eles nos receberam com abraços longos, daqueles que carregam saudade acumulada. Ali, na entrada da casa onde cresci, senti o Natal começar de verdade. Entramos na sala, aquecidos pelo calor da lareira e pelo cheiro de comida caseira. Mal coloquei o pé no tapete quando minhas avós vieram ao meu encontro. Os braços delas se abriram ao mesmo tempo, como se o abraço fosse uma tradição antiga. E era. Me apertaram forte, uma de cada lado, falando ao mesmo tempo, perguntando da viagem, querendo ver as meninas. Depois de toda a recepção calorosa, percebi pelo olhar das meninas que o cansaço tinha chegado forte. Estavam inquietas, fazendo aquele chorinho manhoso de sono. Meus pais se ofereceram para levar elas até o quarto. Colocaram as duas no berço com cuidado, ajeitando as cobertas e dando beijinhos suaves na testa. Quando saímos do quarto, meu pai estava indo para a cozinha, com aquele sorriso cansado, porém animado, indo fazer um chocolate quente para todo mundo. Afinal, todos nós precisaríamos nos aquecer depois da viagem. A gente se reuniu em volta da mesa como nos velhos tempos. Conversas longas, risadas baixas para não acordar as meninas, lembranças de natais antigos, planos para aquele ano. Liu, com a voz baixa e sincera, que era muito grato à minha família por acolher o avô dele nos feriados. Seus olhos brilhavam com aquela mistura de alívio e emoção. Era raro vê-lo tão vulnerável. Meus pais sorriram, dizendo que a família dele agora também era nossa e que a casa estaria sempre aberta. Quando minha irmã atravessou a porta, nem esperou tirar o casaco. Veio direto até mim, com um sorriso enorme, e me envolveu num abraço apertado, daqueles que carregam saudade acumulada. Meu sobrinho, ainda um bebê de colo com as bochechas vermelhinhas do frio, quando ela o colocou nos meus braços, senti aquele calorzinho imediato. Depois de um tempo no colo, decidimos colocar o meu sobrinho no tapete da sala, junto das meninas, para se conhecerem. As gêmeas olharam curiosas, como se estivessem tentando entender quem era aquele bebê novo no espaço delas. Ayumi esticou a mão devagar, enquanto Sayuri observava com aquele olhar atento e sério. Ficamos todos ao redor, assistindo em silêncio, sorrindo com aquela cena simples e linda. 3 bebês, começando uma amizade antes mesmo de entenderem o que isso significa. E eu senti que aquele momento seria lembrado por muitos natais. E naquela cena simples, tapete no chão, risadinhas, barulhinhos, luzes piscando, eu senti um tipo de paz, um carinho sincero de família crescendo, laços sendo criados bem ali, no silêncio quentinho daquela tarde de inverno. Lá fora, no jardim da frente, meu pai Liu e meu cunhado tinham se afastado da movimentação da sala. O ar estava frio, típico da tarde. Minhas avós estavam sentadas à mesa da cozinha, tomando um chá. Eu podia ver nos olhos delas aquele brilho de orgulho e saudade misturados, como se lembrassem do tempo em que eu era pequena correndo pela casa. Ayumi ainda estava curiosa, olhando para o priminho, mas logo bateu um soninho neles novamente, e já colocamos eles nos berços. Depois de fazermos as crianças dormirem, fomos a uma pequena vila de Natal, para comprar alguns presentes que faltavam por aqui. Fomos minha irmã e minha mãe. Era tão bom passar aquele tempo com elas novamente. Vila Natalina estava iluminada, cheia de luzes piscando e músicas suaves tocando ao fundo. Caminhei entre as lojinhas sentindo aquele cheirinho de canela e chocolate quente no ar. Eu observava as vitrines decoradas, cada uma com detalhes que despertavam lembranças da infância. Parecia que ali o Natal acontecia de verdade, como num filme. Nós circulávamos entre as barracas escolhendo presentes de última hora, fitas, laços e enfeites delicados para completar a árvore. O clima era leve, divertido, cheio de risadas e olhares cúmplices. Era bom estar só entre as mulheres da família de novo, como antes, fortalecendo laços que o tempo nunca enfraqueceu. Enquanto caminhávamos pela vila de Natal, senti uma felicidade simples, como se aquele momento fosse o verdadeiro presente da viagem. Depois de escolher alguns presentes,
Paramos em frente a uma barraca com alguns brinquedos e enfeites e começamos a conversar com as vendedoras. A vila estava cheia, mas ali naquele instante tudo parecia calmo. Segurava minhas sacolas enquanto escutava as histórias, sentindo o vento frio bater no rosto e o cheiro doce vindo de uma barraca de doces logo ao lado. Eu sorria, comentando sobre os preparativos para o Natal e perguntando como aquelas peças eram feitas. As mulheres pareciam apaixonadas pelo trabalho. Falavam com brilho nos olhos sobre cada detalhe. Depois de caminhar bastante pela vila de Natal, encontramos um banco de madeira perto da árvore principal, iluminada por centenas de luzinhas. Sentamos ali para descansar e conversar um pouco. Enquanto nós descansávamos na vila de Natal, meu celular vibrou com uma mensagem do meu pai. Ele avisava que, enquanto esperávamos voltar, ele e minha avó tinham decidido fazer um pequeno churrasco no quintal de casa. Fiquei imaginando a cena. Meu pai ajeitando a churrasqueira, com aquele jeito concentrado dele, e minha avó ao lado, passando tempero na carne e dando pitaco em tudo. Consigo até ouvir a risada dela, misturada ao barulho do fogo acendendo. Só de pensar no cheirinho do churrasco, já bateu saudade de casa e vontade de voltar logo para a mesa, para aquele calor de família que só o Natal traz. Quando chegamos em casa, o cheirinho de churrasco ainda estava no ar. Mas antes mesmo de pensar em descansar, veio aquele momento que eu esperava o ano inteiro: decorar a árvore de Natal com a família inteira. Tiramos as caixas de enfeites do armário, algumas já bem antigas, cheias de histórias. As meninas observavam tudo do tapete da sala, com os olhinhos brilhando, como se já entendessem que algo mágico estava começando ali. Cada um pegou algum enfeite. Meu pai colocou a primeira luz. Kalian abriu os fios para desenroscar. Minha avó entregava bolinhas vermelhas e eu distribuía as fitas enquanto minha irmã observava para ver se tudo estava perfeito. Seguimos para a cozinha, onde a bancada já estava cheia de ingredientes: farinha, manteiga, frutas secas, temperos que só apareciam naquela época do ano. Era tradição fazermos juntas as receitas de Natal, e eu senti o coração aquecer só de abrir o livro antigo, onde ela anotava tudo. Era uma mesa simples, com biscoitos de Natal, mas cheia de história, cheia de carinho. O cheiro das especiarias tomava toda a cozinha, o calor do forno deixava o ambiente acolhedor, e as luzinhas piscando da árvore refletiam nos potes de vidro cheios de doces natalinos. A casa parecia respirar magia. Cada piscar das luzes nas paredes me lembrava que essa data é sobre união, amor e continuidade da família. E naquele instante, senti que estávamos vivendo algo precioso. Enquanto filmava tudo isso, senti um calor no peito. Era aquela mistura de expectativa e gratidão. O Natal realmente tem o poder de transformar a casa em lar e o tempo em memória. Lembranças congeladas no tempo que agora ganhavam ainda mais sentido. Em frente ao espelho do quarto, coloquei a câmera apoiada na cômoda e comecei a gravar. Queria registrar os 3 looks que estava pensando em usar no Natal. Queria escolher não só o mais bonito, mas aquele que me fizesse sentir acolhida, em casa. Sayuri, no meu colo, observava tudo com os olhos bem abertos. Sentia seu corpinho se mexer, inquieto, como se quisesse participar. Cada vez que meu pai aparecia fazendo graça, ela dava pequenos gritinhos, rindo com um susto da surpresa. Era como se aquela brincadeira tivesse o poder de unir 3 gerações em um instante de alegria espontânea. Enquanto isso, na sala, os homens da casa estavam brincando com as crianças no tapete da sala. Meu irmão estava animado para conversar com as crianças, porque logo logo ele também vai se tornar pai. Os sons de balbucio enchiam o ambiente, aquela linguagem doce que só os bebês entendem. Às vezes eles olhavam uns para os outros e sorriam, como se compartilhassem segredos. Eu filmei devagar, registrando cada expressão, cada risada curta e cada movimento desajeitado. O brilho das luzes de Natal atrás deixava tudo ainda mais aconchegante. Era um desses momentos simples, mas que eu sabia que queria guardar para sempre. Enquanto isso, meu pai e minha avó conversando do lado de fora, o frio não era problema naquele momento. Minha cunhada contava sobre a gestação,
os primeiros chutinhos, as expectativas para o bebê que estava chegando. Meu pai estava animado, caminhando atrás de mim fingindo se esconder. Ele surgia de repente, fazendo graça, e Ayumi dava risadinhas no meu colo, balbuciando como se chamasse o avô novamente para brincar. Eu a segurava com firmeza, sentindo o corpinho dela tremer de tanto rir. O olhar dela acompanhava cada passo dele, curiosa, esperando o próximo bu. Eles balbuciavam um com o outro, cada som uma tentativa de conversa, cada risadinha uma resposta ao outro. Apolo estendia a mão para balbuciar algo, e Sayuri reagia com um sorriso e alguns movimentos curiosos, como se tentasse imitar ou compreender. Enquanto as crianças brincavam ali juntos, eu acendia a lareira para me aquecer um pouco. A madrugada já estava chegando e o frio intenso também. Fiquei ali lembrando das lembranças de quando eu era menina. Minha avó conversava com elas, falando baixinho, gesticulando com as mãos e sorrindo. Ayumi e Sayuri olhavam para ela, balbuciando e tentando responder com pequenos sons e risadinhas, como se entendessem cada palavra. Enquanto isso, meu irmão já estava treinando para ser o futuro papai. E minha avó pegou Sayuri no colo e ficou ali conversando com ela, na cozinha. Ficou mimando ela por horas. E depois de muita diversão, risadinhas e brincadeiras, as crianças já estavam com os olhinhos cansados. Então fomos fazer eles dormirem, contando histórias para eles. Apolo resistiu um pouco para dormir, mas logo pegou no sono. Ayumi também dormiu rapidamente. O dia tinha sido cheio de novidades para esses pequenos. Meu coração estava cheio de alegria. Sayuri demorou um pouco para dormir, então resolvi dar um banho nela. Enquanto eu acomodava as crianças para dormir, percebi-lhe o meu cunhado e meu irmão, conversando baixinho lá fora. Eles falavam sobre a chegada do mais novo bebê da família, trocando impressões e conselhos, sorrindo com a empolgação. A cena era tranquila, cheia de cumplicidade entre eles, enquanto ao fundo meus pais e minhas avós também conversando. Era aquele tipo de conversa simples, mas que carregava amor, preocupação e expectativas para o futuro da família. Enquanto isso fazia Sayuri dormir, falei baixinho com ela, contando pequenas histórias e cantando uma canção suave que sempre a acalmava. Ela bocejava devagar, os olhos piscando lentamente enquanto se entregava ao sono. Fiquei ali por alguns instantes, observando cada movimento. Aquele instante era silencioso e delicado, um momento de pura calma e ternura, antes de mergulhar em sonhos. Momentos simples, lembranças eternas. Esse é o verdadeiro espírito do Natal.